A gente traz a repercussão do deputado Nicolas Ferreira, que reagiu à estratégia da esquerda de polarizar ricos contra pobres. O novo vídeo publicado pelo congressista na noite de segunda-feira já bateu 10 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de curtidas no Instagram em menos de 24 horas. Na gravação, Nicolas afirma que a chamada narrativa do nós contra eles é uma forma de dividir a população. Segundo o deputado, se o governo taxar os super ricos, eles deixarão o país, resultando em diminuição de empresas e também de empregos. O líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco, apresentou um requerimento para ouvir os ministros Frederico Siqueira Filho, das Comunicações, e também Sidônio Palmeira, da SECOM. Para o deputado, as campanhas digitais promovem discurso de ódio e ataques a adversários políticos. Queremos resposta. Amanhã convocamos os ministros, inclusive com requerimento de minha autoria, e falamos com o ministro mais importante desse governo, que é o Sidônio, para ele se explicar os gastos ou possíveis gastos públicos contra o ataque que foi feito à Câmara Federal. 383 votos, cerca de 80% deste parlamento decidiu. Eles judicializaram e, o pior, atacaram de forma covarde usando as redes sociais. Olha só, Cauti, o vídeo do deputado Nicolas Ferreira já ultrapassou 12 milhões de visualizações. São sempre vídeos de alcance, né, muito expressivo nas redes sociais, batendo ali em vários pontos dessa campanha, dessa narrativa aí do nós contra eles, do governo, vamos lembrar aqui que tudo começou com a disputa do IOF, que ainda está na briga, e com agora, sob a batuta, a chancela do ministro Alexandre de Moraes, que vai servir como um mediador, tentativa ali, né, para mediar o conflito entre o Congresso e o Executivo. Não, primeiramente, se tivesse acontecido isso no governo passado e o governo Bolsonaro tivesse iniciado uma campanha como essa nas redes sociais, quantos segundos seriam sido necessários para que o STF mandasse bloquear tudo, fechar conta, intimasse as redes sociais para que acabassem com isso, etc., por, abre aspas, discurso de ódio, por querer polarizar, por desordem informacional. Estamos há quantas semanas com membros do governo chamando quem discorda de inimigos do povo, usando uma terminologia digna dos piores anos da União Soviética stalinista, quando os inimigos do povo eram recolhidos, colocados à frente do paredão e fuzilados sumariamente, ou, na melhor das hipóteses, enviados para a Sibéria. E ninguém fala nada. Tem um silêncio ensurdecedor vindo do Palácio do Supremo Tribunal Federal. Isso não é discurso de ódio? Não é populismo querer taxar a rodo todo mundo para financiar gás de graça, luz de graça, aumento do salário mínimo acima da inflação, o populismo fiscal mais desenfreado? E tá tudo bem? Então, assim, a credibilidade de uma Corte Suprema, a palavra credibilidade faz rima com seriedade. E nesse caso, a Corte Suprema do Brasil não está sendo séria. Porque se, de fato, no Brasil é proibido o discurso de ódio, todo mundo lá deveria, no mínimo, ser censurado ou até preso, né? O Sidônio seria o primeiro a perder o cargo imediatamente por estar promovendo o discurso de ódio no Brasil. Não acontece absolutamente nada. Dito isso, mesmo que eles queiram aumentar os impostos, não vai resolver o problema fiscal do Brasil. Porque toda vez que eles aumentam os impostos, aumentam a arrecadação. Desde que o Lula pisou no Palácio do Planalto e que a Haddad está no Ministério da Fazenda, todos os anos temos em média 10% de impostos de arrecadação que sai do bolso do brasileiro e vai para o cofre público. E mesmo assim eles conseguem pontualmente fechar as contas públicas no vermelho, uma proeza. Eles conseguem torrar tudo que chega e continua chegando cada vez mais dinheiro, nunca é suficiente. Então, assim, mesmo que aumentem os impostos, o IOF não será suficiente. Eles vão conseguir fechar as contas públicas no vermelho, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra o arcabouço, contra tudo. E ninguém fala nada do judiciário. Então é isso. Então, assim, só terminando. Na União Soviética, a primeira coisa que os soviéticos fizeram foi atacar os kulaks. Os kulaks eram os pequenos agricultores que tinham 1 hectare, 2 hectares na Ucrânia. Eles foram chamados de inimigos do povo, mas todo mundo perdeu as posses, quem protestou foi eliminado.
Sabe o que aconteceu depois? A grande carestia da Ucrânia. O Holodomor, a fome da Ucrânia, morreram milhões de pessoas. É isso que acontece. Quando você agride a propriedade privada, quando você é hostil à geração de prosperidade, o país simplesmente quebra e as pessoas começam a passar a fome. Temos exemplo aqui na Venezuela, temos exemplo em Cuba, na Bolívia. Não existe nenhum país no mundo onde aumentar os impostos gerou bem-estar, gerou prosperidade. Evidentemente, lá em Brasília, esse conceito tão simples ainda não chegou. Essa gravata em homenagem às contas públicas brasileiras, Cauti? Para me lembrar o vermelho profundo, exato. lá do Orçamento Federal. Olha, eu repito, não existem pobres mais, segundo o Lula. Ele acabou com a pobreza. Então precisa socorrer qual pobreza? Segundo, quem são os super ricos? São tão poucos aqui no Brasil, super ricos de verdade, que você pode dar a lista. Essa lista toda está metida no petrolão, ou quase. Então é para a classe média que vai sobrar. Agora vamos lá, vamos dividir, eles estão querendo estabelecer o conflito entre ricos e pobres. O Lula está em que lado? Ele é rico ou ele é pobre? A Janja, até outro dia era quase pobre. Hoje, como é que ela está? De que lado eles estão? Os petistas que têm empregos e bons, não tem nenhum desempregado, eles são pobres ou ricos? Quer dizer, eles não sabem nem mentir, né? Nem inventar um conflito. São incompetentes até nisso.